Você está ouvindo o ITERcast. ITER é caminho em latim, e este podcast é exatamente isso. Uma jornada pelo pensamento de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo conhecimento. Eu sou Deine Suragi e serei sua companheira ao longo dessa trajetória. Neste episódio especial, tenho ao meu lado o jornalista Felipe Recondo, criador do podcast Sem Precedente, do canal Recondo e os 11, e autor de 3 livros sobre o Supremo pela Companhia das Letras. Ele cobre o tribunal há mais de 20 anos. Poucas pessoas no país conhecem tanto o funcionamento dessa corte por dentro. Ministro André Mendonça, seja muito bem-vindo ao ITERcast. Muito obrigado, Deine. Privilégio para mim estar aqui com você, também com Felipe Recondo. Privilégio tê-lo nesse momento, eu poder conversar com 2 grandes jornalistas, a Deine, que conduz também a área de comunicação do Instituto ITER, e o Felipe, que é um dos maiores, não um jornalista, eu diria um dos maiores estudiosos, não é simplesmente jornalista, mas um dos maiores estudiosos do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Ministro, e eu queria começar pelo começo. E o começo não é o cargo que o senhor ocupa no momento. O começo é o caminho. Como é que foi isso, ministro? Como que surgiu essa ideia de ir para fora do país estudar estratégias de combate à corrupção numa época em que essa temática não estava sendo estudada muito, nem no Brasil, nem fora dele? Por que Salamanca? Deine, eu, em 2008, assumi a direção do Departamento de Patrimônio e Probidade da AGU. Era um departamento recém-criado, à época o advogado-geral ministro Dias Toffoli, e fui nomeado para aquele cargo. E ao longo do período, nós procuramos trazer uma nova perspectiva de recuperação de ativos procedentes do desvio em casos de corrupção. Pegamos um departamento, uma AGU que recuperava 1% daquilo que cobrava nessa área, execuções de julgados do TCU e ações de improbidade, e tínhamos o desafio de trazer números melhores. Ao longo desses anos, a partir de 2008, 2009, 2010, nós conseguimos grandes resultados que foram reconhecidos numa própria convenção da ONU, foi citado o trabalho. Houve, à época, um relatório do Departamento de Estado norte-americano, que também mencionou, em 4 páginas de análises do Brasil, 2 parágrafos, se não me falha a memória, mencionavam que o Brasil tinha descoberto uma nova forma de recuperar ativos em casos de corrupção. E isso nos motivou também a buscar conhecimento fora. Em 2011, no final de 2011, fruto desse trabalho, liderado por mim, mas conduzido por mais de uma centena de colegas da AGU no Brasil todo, nós recebemos o Prêmio Novari na categoria especial, cuja temática era o combate ao crime organizado. E eu me lembro que eu chego no final do ano, então, tendo acabado de receber o prêmio, eu reúno os colegas e comunico a minha saída do departamento. Um momento de reconhecimento interno muito grande dentro da instituição. Isso era 2024? Não, isso já era 2011. 2011. Então, em 2011, eu reúno os colegas e comunico que eu estaria deixando o departamento meados do ano seguinte, meados de 2012, e indo para Salamanca. Por que Salamanca? À época, era essencialmente o único mestrado no mundo que tratava da temática da corrupção. Daí o motivo da escolha de Salamanca. E eu, ao reunir os colegas comunicando esse projeto, eu pontuo algumas coisas com eles. Eu disse a eles basicamente o seguinte: em primeiro lugar, nós temos que nos preparar. Entendo que devemos nos preparar fora, porque no Brasil essa temática ela não é tratada com tanta profundidade e as experiências internacionais serão
fundamentais para que nós incrementemos os resultados no futuro. Mas mais do que isso, nós não vamos nos preparar, não devemos nos preparar focados exclusivamente em uma temática, combate à corrupção. Nós devemos nos preparar para servir ao país. E eu disse a eles, então, que nós precisávamos ter um grupo dentro da AGU muito bem capacitado para assumir as diversas funções na Advocacia Geral da União. E dentre essas funções, a de advogado-geral. E eu disse que nós tínhamos que, a partir daquele momento, em 2011, projetar 10 anos à frente para que nós tivéssemos ali 20, 30 colegas muito bem preparados para qualquer presidente eleito, qualquer novo presidente de qualquer vertente política pudesse encontrar na AGU, e de modo especial nesse seleto grupo, colegas capazes de chefiar a instituição, a Advocacia Geral da União. Então, ali nasce esse projeto. Eu então saio, deixo o país com a família, fico um ano na Espanha, volto. Ao voltar, eu decido assumir a vice-direção da escola da AGU. Por que eu disse eu decido? Porque eu tinha vários convites de cargos outros para poder assumir com cargos em comissão, com uma remuneração, com apartamento funcional. Mas eu decido ir para a escola da AGU, que não tinha o cargo em comissão, só tinha o ônus, vamos dizer assim, a atribuição de vice-diretor, mas não tinha o cargo correspondente. Então há um prejuízo, entre aspas, financeiro para mim, mas com o compromisso, e a então diretora, a doutora Juliana Saione, aceitou esse projeto de nós constituirmos o primeiro curso de pós-graduação na escola da AGU para a advocacia pública, não só da AGU, nacional, que alcançasse também os estados e os municípios. Esse projeto hoje existe, já avançou, hoje já é um curso de mestrado, e eu fico muito grato a todos que colaboraram lá atrás e também têm colaborado até os dias de hoje para que esse projeto avance. E eu me lembro de uma conversa já depois, quando eu passo um período nos Estados Unidos, em pesquisa já no doutorado, isso de 2015 a 2016, quando eu volto em meados de 2016 para assumir a Corregedoria Geral da AGU, mas numa conversa já entre 16 e 17 na Espanha com um professor da Universidade de Salamanca, nós fomos almoçar e ele me pergunta: André, qual o seu projeto pós-doutorado? E eu disse um pouco da história da minha vida para ele e concluo com a seguinte frase para ele: à luz da história da minha vida, o meu projeto é estar preparado para aquilo que Deus quiser colocar na minha vida. Por isso eu me esforço para fazer um bom doutorado, assim como me esforcei para fazer um bom mestrado. E aprove a Deus que em 2018, final de 2018, em novembro, mesmo sem eu conhecer o ex-presidente Bolsonaro, não o conhecia, mas meu currículo chega a auxiliares do então presidente eleito. E eu me lembro que hoje o ministro Jorge Oliveira, que é ministro do TCU, quando ele abre a reunião onde eu sou apresentado ao presidente eleito, ele diz: André, você está aqui por 2 motivos. Primeiro, pelo seu currículo. Então, aquilo que eu havia falado lá em 2011 se concretiza nessa fala ali em novembro de 2018. Está aqui pelo seu currículo e pelo serviço que você já prestou ao país. Então nós fizemos em 2012 um acordo com então o Grupo OK do ex-senador Luiz Estevão. Foi a época a maior recuperação de ativos em um caso de corrupção. Era um acordo de 470 milhões, mais ou menos.
e depois nós tivemos ali também a época em que eu estive na Controladoria Geral da União, coordenando os acordos de leniência, também acordos em cifras bilionárias, certamente aí uns 10 bilhões em acordos realizados, à época em que eu estive coordenando essa área na CGU e em cooperação com a Advocacia Geral da União. Então, em todo esse tempo, ministro, o senhor estava se preparando, estudando, propondo metas para o senhor e para os seus colegas de 10 anos, e não precisou nem tudo isso. Não precisou. Ministro, o seu doutorado, o seu mestrado tinham ainda esse tema como pano de fundo, né? Combate à corrupção. O senhor já mencionou a CGU, que atua nos acordos de leniência, também na AGU, também no Ministério da Justiça. Agora o senhor tem que atuar como juiz nesses casos. E aí 2 perguntas em uma. Como a teoria o ajudou agora na atividade da magistratura no combate à corrupção também, ou julgando casos de combate à corrupção? E o que a prática coloca como desafio diante de todos os estudos que o senhor já fez? E mais, você está falando de 10 anos. É uma agenda que parece que não muda. A agenda de corrupção no Brasil parece que ela não muda. É uma agenda que preocupa todos os países do mundo, sendo justo aqui em relação ao Brasil. Nós temos os países nórdicos com os melhores indicadores, agrega-se a esses países, Dinamarca, Suécia, a Nova Zelândia, mas é um mal que aflige todas as sociedades. A grande questão brasileira, eu penso que é em relação à persecução. Nós temos um histórico muito ruim de efetiva responsabilização dos casos. A questão não é se vai ou não haver corrupção. A corrupção vai haver, faz parte da condição humana, mas como nós tratamos a corrupção. E há 2 teorias que eu acho muito interessantes e que nos fazem trazer um contexto para a realidade brasileira. Teoria do agente principal. Teoria do agente principal, em linhas gerais, ela pressupõe que o principal, que é o povo, ela transfere e deposita uma relação de confiança nos agentes públicos. Por isso, principal e agente. Povo, agentes públicos. De que eles serão honestos, de que eles vão cumprir os seus deveres, que eles vão respeitar as leis, os contratos, os limites institucionais. A essa pressuposição e a essa confiança depositada. E toda a base jurídica de normativos internacionais relacionados à corrupção tem como pano de fundo essa teoria. Porque ela diz que quando há o risco de quebra da relação de confiança, eu tenho que ter mecanismos de integridade, de compliance para prevenir, ou mecanismos de persecução e responsabilização quando o fato se fez consumado. E há uma outra teoria. Então, nessa primeira teoria, o que nós temos experimentado no país, penso eu, é uma quebra sistemática das relações de confiança ao longo do tempo. E sem o conserto. E sem a devida responsabilização. Com falhas nos mecanismos de integridade, que acabam não sendo cumpridos, e com a não devida responsabilização. Nós não estamos falando aqui de persecução indevida, não é nada disso. É de apuração dentro de um processo, e se há caracterização ou evidência da prática do ilícito, a devida responsabilização. E há uma segunda teoria que trata do problema da ação coletiva. E ela diz, essa teoria, quando a relação principal agente não funciona, qual é o risco? É eu gerar para a sociedade um dilema da ação coletiva de que a tal ponto a sociedade não creia mais que vale a pena ser honesto. Ou que ela vai buscar na desonestidade porque ela não encontra caminhos na honestidade. Sendo correto na busca das contratações públicas,
sendo correto nas relações público-privada, nas regulações que as agências fazem em relação aos mercados correspondentes, na relação com os políticos, Congresso, Executivo, nas relações que se estabelecem, que devem haver, que são necessárias, que devem ser, porém, de uma forma legítima, acabam sendo desvirtuadas, e não há, quando é desvirtuada, devida responsabilização. Então, o povo perde a crença nos seus agentes e nas suas instituições. A grande pergunta para mim, Recondo, é que se nós já não perdemos a crença nas instituições, se o povo já não perdeu a crença nas instituições, e penso que o papel de um juiz, ele não é combater a corrupção. O papel do juiz é aplicar a lei. Mas aplicar a lei com coerência. Aplicar a lei com base em respaldo nas evidências. Porque certamente o povo não quer que se persiga ninguém. Mas o povo também não quer que se proteja indevidamente pessoas que deveriam ser responsabilizadas. Então, nós passamos, vamos voltar à década de 90, final da década de 90, o escândalo do TRT de São Paulo, que foi um escândalo significativo. Nós tivemos, se voltarmos mais atrás, a questão de anões de orçamento. Exatamente. Depois nós tivemos, ali no início do governo Lula, um problema com o mensalão. Nós tivemos um pouco mais na sequência, aí 2012, 14, o início ali de uma operação Lava Jato, e praticamente 10 anos depois, hoje nós enfrentamos alguns casos que são emblemáticos. Hoje o caso mais emblemático é o caso do Banco Master, onde nós precisamos ter consciência do papel do juiz, de análise imparcial das questões. É isso que eu tenho procurado fazer. E eu acho que o Brasil e o Poder Judiciário, ele precisa corresponder à confiança que o principal, que é o povo e a sociedade, depositam no Poder Judiciário. Isso, o senhor mencionou a Operação Lava Jato e, por inúmeras razões, ela acabou se desfazendo, né? E algumas punições foram anuladas posteriormente. E agora o senhor próprio mencionou o caso Master, também caso INSS, os dois com o senhor. O que se pode fazer para que esse histórico não se repita? Eu acho que é trabalhar com seriedade, é trabalhar com rigor técnico, é permitir que as pessoas se defendam, que o justo processo com contraditório, com ampla defesa seja exercido. Ao mesmo tempo, é garantir que haja a devida investigação e persecução quando há indicativos ou evidências de uma prática ilícita. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em boa medida, no sentido de não politizarmos isso, até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária nem ideologia partidária. Ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra. E ele dá dentro de uma linha que garanta a imparcialidade do magistrado e que ele vai avaliar as questões à luz de critérios técnicos, à luz das evidências dos autos, não acobertando algo de um lado, mas também não perseguindo ninguém de outro lado. Agora, para essa parcela da sociedade que o senhor disse que pode já ter perdido a confiança, o que o senhor diria como juiz desses casos? Eu acho que eu posso falar talvez como professor e como alguém que ama o Brasil, que a gente não pode perder a esperança no nosso país. Eu me lembro, assim que ganhei o Prêmio Novari, a jornalista da Globo me fez uma pergunta para depois divulgar a questão do prêmio. Ela me perguntou: a corrupção tem jeito no Brasil?
Eu vou repetir a minha resposta. A resposta é depende. Depende de cada um de nós. Depende dos agentes públicos, sim. Depende dos cidadãos também. De nós sermos honestos em tudo. Às vezes é num troco, na padaria, num supermercado, às vezes é na relação entre colegas de trabalho, a relação cliente e usuário de um determinado serviço. Existe a corrupção privada também. No Brasil nós não tratamos disso, não tem uma legislação específica sobre isso. Na Europa tem. Que às vezes a corrupção acontece nas empresas também. De pessoas que estão desviando recursos, violando a confiança que lhe foi depositada na prática privada, na relação do dia a dia. Agora, lógico, eu quero dizer isso colocando a seguinte perspectiva. Ele é um problema de todos nós. A corrupção é um problema de todos nós. E a solução para o problema passa também por todos nós. Agora, isso não exclui que dos agentes públicos, dos magistrados, inclusive, de mim de modo especial, existe um ônus ou uma demanda qualificada. A responsabilidade de corresponder a essa relação de confiança a que me referi a partir da teoria do agente principal. E acho que esse deve ser o papel de todos os magistrados. Esse deve ser o papel de todos os membros do Ministério Público. Esse deve ser o papel de todas as autoridades policiais, investigadores. Essa é a nossa responsabilidade. E a sociedade está acompanhando. Ministro, o senhor já falou que coordenou os processos de acordo de leniência. Sob a sua gestão na Advocacia Geral da União, o senhor entregou 7 bilhões e meio em acordos de leniência celebrados. Um acordo é sempre uma troca e uma decisão do Estado. O Estado abre mão de uma certa punição e, por outro lado, recebe de forma mais ágil um valor que receberia a longo prazo. O senhor acredita que deixou um método que sobrevive a trocas de gestão ou o senhor deixou um resultado? Eu procurei criar um método. O departamento ele se consolidou ao longo da história na Advocacia Geral da União. Quando eu saio da CGU, aquilo que eu fazia numa assessoria de ministro se transforma numa secretaria com 2 diretorias debaixo dela. Então se criou uma estrutura para se fazer bem feito, com metodologia, com uma doutrina administrativa correta. Então os critérios de valores dos acordos, eles eram estabelecidos com base nas minhas pesquisas, estudando basicamente 3 sistemas. O sistema norte-americano, que é o grande pilar de sustentação de cálculos de valores. Os Estados Unidos têm uma cultura de resolução negociada dos casos criminais em geral e de corrupção de modo bastante específico. Estados Unidos, Itália e Alemanha. Então, se criou uma metodologia, se criou uma cultura. Logicamente que toda estrutura ela pode ser desconstruída. E no Brasil nós precisamos estar atentos, porque há uma tendência a se tentar desconstruir mecanismos de controle. E isso é perigoso. E isso traz risco de mais práticas ilícitas. Então, não é para perseguir. Até a finalidade, e eu sou adepto dessa concepção, da aplicação da lei penal, é prevenção, não é reprimir. Não é perseguir, é prevenir. A prevenção especial, você previne especialmente o indivíduo que está sendo, em relação ao indivíduo que está sendo punido, para que ele não volte a praticar aquele ilícito. E a prevenção geral, a sociedade, ao ver que uma conduta ilícita foi praticada e que houve a devida responsabilização,
a pessoa vai pensar, opa, eu não vou fazer a mesma coisa porque eu corro risco de também ser responsabilizado. Quando eu tenho casos e esses casos não chegam à devida responsabilização, o sinal é inverso. E aí eu volto no problema da ação coletiva. Não há prevenção especial e não crio mecanismos de prevenção geral. A sociedade fala, não, eu vou fazer. Primeiro porque não vai acontecer nada. E às vezes, porque talvez seja a única forma de eu sobreviver nessa selva em que nós estamos. O senhor está assistindo isso neste momento, ministro? Essa tentação de desfazer mecanismos de controle, mudança de legislação e uma certa percepção também de que, numa eventual investigação, caso Master, por exemplo, caso INSS ou qualquer outra investigação de combate à corrupção, os agentes envolvidos podem pensar o seguinte: eu vou ficar quieto porque daqui a pouco o ambiente político muda e aí aquela perseguição ela se desfaz. Recondo, parece que há um ambiente que respira essa perspectiva. Eu não posso ser responsável. Eu estou acompanhando e o meu papel é garantir que o processo siga o seu curso de forma regular. E eu vou cumprir esse papel. Muitos obstáculos para que isso aconteça, isso ainda hoje no Brasil? Eu diria que em relação aos casos que eu estou atuando como relator, a palavra é pontos de atenção. Há pontos de atenção. E quais são? São pontos do devido funcionamento das instituições. E que cabe a mim, como supervisor e relator das investigações, estar atento a tudo. Ministro, a vida pública brasileira muitas vezes não estimula quem quer parar para estudar. Muitas vezes não há incentivo. Quem para perde oportunidades. O que o senhor diria para quem está nos ouvindo, já tem uma carreira, muitas vezes no serviço público, e acredita que deve sim se dedicar um tempo aos estudos, e às vezes não enxerga incentivo? O que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria que o estudo transforma. Você não pode passar... Hoje eu estou com mais de 30 anos de formado. À época, quando eu saio para estudar fora, eu estava com cerca de 20 anos de formado. Lógico que é um estudo no dia a dia do trabalho, mas eu sentia a falta daquele estudo sistematizado, rotineiro, de levantar aprofundado e viver uma rotina de estudo, um ano sabático de estudo, de dedicação. Eu ficava na biblioteca, eu chegava na faculdade ali por volta de 9h30 da manhã. Na Espanha, as aulas começam um pouco mais tarde, porque é muito frio, boa parte do ano, então o dia fica claro já mais tarde. E saía com o pessoal apagando as luzes. Eu respirava a Universidade de Salamanca. Foi um momento riquíssimo para mim e para minha família. Eu voltei a me reapaixonar pelo direito. Minha palavra para você que talvez já esteja um pouco cansado da rotina do direito, ou até de outra profissão, talvez seja o momento de você fazer uma pausa, se aperfeiçoar com profundidade e redefinir sua carreira, dar um passo atrás. Eu me lembro, minha avó, já falecida na época, de outra geração, ela: mas meu filho, você vai largar seu cargo aqui de diretor, você tem um apartamento aqui onde você mora, vai largar tudo isso. Eu falei: vó, isso tudo se perde com uma assinatura no Diário Oficial. O estudo ninguém vai tirar de mim. Então eu vou dar esse passo atrás. E eu nunca vi o estudo não garantir passos à frente. Eu já ouvi o senhor falar que vendeu um carro para poder viajar. Vendi um carro para fazer um curso nos Estados Unidos. Foi um pouco mais à frente, né? Foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Eu precisava aperfeiçoar meu inglês. Eu tinha ali um Gol e vendi o meu Gol para poder passar um mês lá nos Estados Unidos estudando. Ministro, mas como é que hoje o senhor tem uma rotina difícil, obviamente, e o senhor tem que estudar para além dos casos que o senhor vai julgar?
o senhor também tem que se atualizar para continuar julgando da melhor forma possível. Como é que é essa rotina? Como é que ela é possível? Estudar todos os casos, estudar a doutrina que vai aparecendo, vai se desenvolvendo, e ao mesmo tempo lidar com aquela avalanche de processos. Primeiro que você precisa ter uma boa equipe. E eu tenho, graças a Deus, uma excelente equipe no gabinete. Em segundo lugar, você precisa valorizar o seu tempo. Uma boa gestão de tempo. O maior patrimônio em termos humanos que nós temos aqui, além das questões de família, mas em termos profissionais, de existência, é o tempo. O tempo é igual para todo mundo. O rico e o pobre têm as mesmas 24 horas por dia, todo dia. E a grande questão é o que fazer com o tempo. E eu procuro valorizar meu tempo. E meu tempo é muito dedicado à família. Eu sou uma pessoa muito caseira. E dentro de casa eu gosto de estar lendo, de estar estudando, estar ali em família, estudando. E ter nos períodos de janeiro e julho, períodos de estudo. Então, rotineiramente, em janeiro, eu vou para Salamanca. Eu sou professor convidado lá, o que muito me orgulha. Eu fui convidado para ser professor lá. Eu não era advogado geral. Eu não era ministro, eu não era nada disso. Eu tinha sido um pesquisador reconhecido pela universidade. Então, estou desde 2018 lá, meados de 2018, como professor visitante. Eu concluí o doutorado em abril de 2018. Então, fico em Salamanca. Agora mesmo, em julho, estive em Frankfurt. 2 dias dando aula, e você se força a estudar dando aula. Você aprende mais dando aula do que você é capaz até mesmo de transmitir. Então é essa rotina. Eu sou apaixonado por ensinar. Ensino na igreja, ensino na academia. Isso me força a estudar, me força a aprender, a ter novas ideias, conhecer novas teorias. E é isso, a vida ela faz parte, o estudo faz parte da vida, não tem como trabalhar sem estudar. Você tem que ter durante o seu dia 2, 3 horas de tempo para estudo. O bom profissional precisa estudar. Com inteligência artificial, em menos de 1 ano, se ele não estuda, ele está desatualizado. Verdade. Ministro, agora vamos fazer uma pequena pausa. Chegamos à metade do nosso caminho. Daqui a pouco a gente volta. O mundo mudou. E com ele a forma de decidir, liderar e transformar. Hoje os desafios são mais complexos e exigem mais do que teoria. Exigem preparo real. É nesse cenário que o Instituto ITER se afirma. Um espaço onde o conhecimento aprofundado encontra a realidade prática. O ITER vai além da formação tradicional. Nossos cursos presenciais e híbridos, programas in company, MBAs e eventos acadêmicos reúnem grandes nomes nacionais e internacionais e proporcionam experiências de formação inovadoras. Somos um polo de produção de conhecimento que conecta academia, setor público e iniciativa privada. Com programas de formação, projetos personalizados e experiências de alto nível, o ITER atua onde o conhecimento precisa gerar impacto. Da sala de aula à tomada de decisão, sempre com o compromisso de ir além. Com excelência acadêmica e parcerias internacionais, ampliamos horizontes e preparamos nossos alunos e parceiros para os desafios do presente e do futuro. Instituto ITER. Conhecimento é o caminho. Estamos de volta ao ITERcast com o ministro André Mendonça e o jornalista Felipe Recondo. Ministro, até aqui a gente já percorreu o caminho de quem estuda, de quem executa, e agora a gente vai falar com quem decide. Felipe. Ministro, o senhor acompanhou o Supremo, lá da AGU, depois da CGU, do Ministério da Justiça, e o senhor certamente fazia críticas ou tinha
percepções dos problemas do Supremo. O senhor vê hoje o tribunal por dentro. O que o senhor vê de problema e o que o senhor vê de injusto em certas críticas que podem ser feitas? Eu, respondendo a perspectiva positiva e construtiva, eu acho que o tribunal ele tem desafios numa sociedade em constante transformação. O tribunal precisa, eu volto aqui à teoria do agente principal, ter mecanismos de compliance, num bom sentido da expressão. O próprio presidente Fachin propôs um código de ética, que eu sou a favor de um código de ética. A gente pode discutir um pouco a modelagem, mas é importante, é uma sinalização para a sociedade. E o que se espera ao ter um código de ética é um comportamento que corresponda àquilo que foi previamente estabelecido. Eu não tenho restrição alguma a matéria alguma do que possa constar num código de ética. Então, qualquer tipo de limitação de atividade, eu estou à disposição para apoiar. Já disse isso ao presidente Fachin. Eu espero que ele tenha êxito nessa empreitada, e ele sabe que ele conta comigo para que nós tenhamos em breve, possamos ter em breve um código de ética no Supremo Tribunal Federal. Há um desafio em termos jurídicos, eu penso, que envolve a relação entre poderes. Eu tenho sido um defensor da autocontenção do Poder Judiciário, porque entendo que esse é o papel do Poder Judiciário, não é simplesmente uma percepção de um modo de ser. Entendo que esse deva ser o modo de ser do Poder Judiciário, e explico por quê. Primeiro, porque nós temos 3 poderes. Então, o poder não deve ter uma sobreposição de um poder sobre o outro. Entendo que um ativismo ele evidencia uma sobreposição. Ao mesmo tempo, ele representa um enfraquecimento dos demais poderes como causa. Ele causa um enfraquecimento, e ele, ao mesmo tempo, a partir desse momento, o outro poder, nas decisões mais polêmicas, que também os outros poderes precisam adotar, eles às vezes se sentem confortáveis por achar que o Poder Judiciário lá na frente vai resolver ou vai decidir sem que eles tenham que se desgastar. Então, a autocontenção ela é importante, porque representa uma melhor delimitação dos papéis de cada um dos poderes, e também porque o Poder Judiciário ele não pode ter esse papel criativo na ordem jurídica, de inovar na ordem jurídica, o que penso algumas decisões têm representado isso. O Poder Judiciário ele é marcado pela vitaliciedade dos seus membros. Se ele inova na ordem jurídica, a sociedade ela não tem condições de dizer: eu não concordo, então eu vou renovar os meus representantes. Ela pode fazer isso no executivo e no legislativo. No judiciário, não. Então, até como um fator de equilíbrio da sociedade e da democracia, o Poder Judiciário tem que ser autocontido, sob pena dele, em muitas das vezes, se sobrepor ao próprio princípio democrático, que envolve essa escolha periódica por parte da sociedade em relação aos seus representantes. Lipe, me permite, nessa linha, ministro, para mim há um paradoxo nos julgamentos do STF. Quanto mais geral é a decisão, maior o impacto na sociedade e menor se vê isso. Não vê o rosto. Nos processos comuns há o nome das pessoas. Como é que o senhor faz para julgar, para decidir, sem perder essa sensibilidade, sem perder essa visão de que há um grande impacto na sociedade, quando não existe um rosto naquele processo? Quando a decisão é em abstrato, como deve ser? Acho que o primeiro lugar é ter consciência que tem rostos ali. Não está denominado, mas está normalmente universalizado. Em várias vidas, em várias empresas, em várias pessoas, em várias circunstâncias, em relações públicas, em relações privadas, em relações políticas, há um impacto gigantesco.
Penso que o magistrado, ele precisa ouvir mais. O bom magistrado não é o que fala muito. Ele precisa ouvir muito. Ouvir as partes. Ler a sociedade, entender o que está acontecendo. Não é se influenciar no sentido, eu vou agir dessa forma porque tem uma pressão aqui, uma pressão acolá, não. Mas é entender o que está acontecendo. O cenário político, o cenário econômico, os impactos na economia, os impactos nas políticas públicas, os impactos nas relações governamentais, nas relações entre os poderes. E eu também, e aqui meu lado religioso, ele traz esse fator que me favorece muito, é de conviver com as pessoas. Está na igreja todo final de semana. Eu estou na igreja todo fim de semana, então eu estou conversando com a criança, estou conversando com o jovem, com o que está desempregado, está com a família, alguém da família enfermo, com o idoso. Isso me permite, e eu preciso preservar isso, manter essa sensibilidade humana que o juiz precisa ter. Ele julga a vida das pessoas. Então ele precisa conhecer da vida das pessoas, saber o que elas estão passando, porque o judiciário e a gente é levado a ter uma vida mais isolada, muito reclusa, mais dentro de quatro paredes, você e os processos, e o papel, hoje o computador. Mas nós precisamos ter esse aspecto de estar mais próximo da sociedade de uma boa forma. Convivendo com as pessoas, dialogando com as pessoas, ouvindo a academia, ouvindo o setor produtivo, o trabalhador, ouvindo todos os atores que estão presentes na sociedade. Ministro, o senhor falou de autocontenção, mas eu gostaria de perguntar para o senhor como é que se pode ter autocontenção no momento dos outros poderes também em absoluto desequilíbrio. Podemos falar de orçamento secreto, podemos falar de, por exemplo, paralisia de indicações no Senado, especialmente, e também uma percepção de que os seus colegas podem ter opiniões diferentes sobre quais são esses limites de atuação do Supremo. Então, onde está realmente a necessidade de autocontenção e qual é o limite para isso? Diante, novamente, de uma realidade em que já tivemos pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, ameaças de reforma ou de desmantelamento, etc., e também dessa, por exemplo, cooptação do orçamento pelo Congresso Nacional. Onde é que o Supremo tem que atuar aí? O limite é o princípio da legalidade. Ferrajoli, num artigo de 2001, escrito em espanhol em 2001, não sei o original em italiano, fala que o Estado de Direito está em crise, 2001. E ele aponta duas razões para a crise, com um eixo central, o princípio da legalidade. Ele fala no enfraquecimento do princípio da legalidade. E dentro causas do enfraquecimento, ele aponta as duas razões. Primeira, no poder legislativo. Ele fala em legisladores que seriam, nas palavras dele, desordenados, no sentido de ter uma profusão legislativa tão grande que gera uma confusão e uma instabilidade. Então, é o papel, e aqui eu vou falar com as minhas palavras, é o papel legislativo assumir o seu papel. E a segunda razão, ele fala em juízes criativos, que geram o enfraquecimento do princípio da legalidade. É nós aplicarmos a lei. Não é autocontenção, não é deixar de considerar uma lei inconstitucional. Ou também fechar os olhos para desarticulação dos outros poderes ou de ameaças que vêm de fora. Não, mas é focar no princípio da legalidade. Eu acho que se nós nos mantivermos nessa linha, eu tive o ano passado um encontro com 2 juízes do Tribunal Constitucional alemão. E eu fui falar um pouco sobre autocontenção e eles falaram, olha, aqui para nós, a gente aplica a lei. É a forma de nós mantermos o eixo. Nos centrarmos na aplicação da lei. Não inovar, em outras palavras. Ministro, nesse sentido, o que fazer quando o Congresso não cumpre o seu papel? E nós estamos vendo essa disfunção no Legislativo hoje. Aí, nesse sentido, o que o Supremo pode fazer para lidar com essa disfunção?
O Supremo tem o seu papel de aplicar a lei. Esse é o papel do Supremo. Se o Congresso Nacional, em alguma medida, está deixando de aplicar a lei, ou de elaborar as leis, melhor dizendo, no âmbito do Supremo, é inconstitucionalidade por omissão. Mas não é inovação por parte do próprio Supremo. E no âmbito da sociedade é cobrar. A grande questão, quando eu digo que o ativismo ele gera um enfraquecimento do outro poder. E uma expectativa indevida em relação ao Supremo, né? Exatamente. Nós estamos nos dando essa expectativa e estamos atraindo para nós essas críticas. Essa é uma pergunta, ministro. O que o senhor acredita que a sociedade brasileira anda esperando do Supremo e o Supremo não pode entregar? O que a sociedade espera do Supremo é aplicar a lei de forma imparcial. Uma decisão aplicada de forma fundamentada, onde se transmita credibilidade e imparcialidade na aplicação da lei, mesmo as partes que perdem podem discordar, mas respeitam. Nós precisamos ser um poder que preserve, volto a dizer, essa relação de confiança. O que a sociedade espera? Respeito. Ela quer respeitar os seus magistrados. Eu tenho certeza disso, que a imensa maioria da sociedade quer respeitar os seus magistrados. Esse é o propósito inicial. Eu volto a dizer, a proposta inicial é depositar a confiança nos agentes públicos. Em troca, em contrapartida, o que se espera são condutas que façam por merecer a confiança que lhe foi depositada. Ministro, a gente está gravando esse episódio aqui alguns dias depois do senhor determinar a abertura de uma investigação sobre um financiamento do filme Dark Horse, que tem como um dos objetos o senador Flávio Bolsonaro. No caso Master, menciona-se na imprensa possível envolvimento de ministros do Supremo. O senhor abriu essa investigação, autorizou a abertura dessa investigação sobre financiamento de filme, talvez contra as expectativas das pessoas, de que por ter sido indicado pelo presidente Bolsonaro, o senhor poderia fazer uma certa obstrução a essas investigações. Qual é o papel do senhor na condução dessas investigações, tanto do caso Master quanto do caso do INSS e essas outras investigações, sabendo que pode atingir eventuais pessoas que sejam próximas, integrantes do Supremo? Qual é o seu papel nisso? Meu papel é ser imparcial. Acho que esse é meu papel. E o quão mais eu me mantiver nesse eixo, eu acho que eu vou corresponder àquilo que a Constituição espera de mim. E por decorrência, acho que a própria sociedade. Por que será que a sociedade chegou a esse ponto de achar que os juízes podem obstruir investigações ou direcionar investigações? Porque o papel do senhor como relator de investigação não é direcionar contra esse ou contra aquele. Até eu gostaria que o senhor explicasse a sua visão do papel do juiz, do seu papel na condução desses processos. Quais são os limites que o senhor tem? Qual é a expectativa que não deve, como a Deine perguntou, não devem ser depositados no juiz? Acho que a expectativa que deve ser depositada é que eu cumpra esse papel com imparcialidade, como eu me referi, me atendo aos autos. Acho que, em certa medida, nesse ponto, nós somos escravos dos autos. Eu tenho que... As minhas decisões precisam ter uma correspondência com aquilo que está nos autos. Por isso que as decisões de maior envergadura e que não prejudicam a investigação, tão logo quanto possível, já tenho publicado. Porque é a forma da sociedade também avaliar os critérios que eu adotei para poder tomar aquela decisão, deferindo ou indeferindo uma determinada medida. Então, é eu ter esse papel de convencimento racional que o juiz deve expressar. Como é que a sociedade vai ver essa imparcialidade? Ela tem uma questão imaginária? Pode ter, mas isso se evidencia na prática como? À luz da correspondência das razões apresentadas numa decisão com as evidências que você tem nos autos. Uns vão concordar, outros vão discordar da sua decisão. Mas um ponto de convergência mínimo deve haver. Tem fundamento.
essa decisão, como se diz, para de pé. Ela tem uma racionalidade justificada que transmite a credibilidade que se espera do Poder Judiciário. Ministro, também sobre o pensamento da sociedade, mas agora sobre fé. Tem uma parte da sociedade que acredita que a fé de cada um deve ser guardada e ele não deve fazer nada com isso na vida pública. Já tem outros que acham que não, que a fé de cada sujeito deve ser manifestada em suas decisões. E o senhor, como é que o senhor enxerga a sua fé? Como que o senhor trabalha isso no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas decisões? Ela é um instrumento? Ela é um discurso? Ela é algo do senhor? Algumas caixinhas eu vou precisar formular aqui. Disse eu já na sabatina no Senado que no Supremo a Constituição, na vida a Bíblia. Então eu não vou usar fundamentos teológicos para tomar uma determinada decisão. Eu posso até fazer referência a um pensamento bíblico em alguma medida como ilustração, mas não como fundamento de uma decisão. Então eu não posso levar para o tribunal ou para as decisões as minhas convicções teológicas. O que não significa que na vida eu exerça publicamente a minha fé. Aí é meu direito constitucional. A liberdade religiosa é a liberdade de expressar a sua fé, inclusive de defender a sua fé, inclusive de dizer que a sua fé, em alguma medida, é mais correta do que outra. Assim como isso todos, o católico tem direito, o evangélico tem direito, os das religiões de matriz afro-brasileiras também têm esse direito. Então, os budistas têm esse direito. Todo ser humano que crê tem direito de defender a sua fé e de expressá-la publicamente. Isso nós precisamos garantir à luz da Constituição. Ministro, eu queria aproveitar, então, essa é a primeira entrevista que o senhor concede, inclusive como ministro do Supremo, e o senhor foi indicado, falou o presidente Bolsonaro como terrivelmente evangélico, o senhor sempre dizia genuinamente evangélico. E eu percebo que existe a comunidade evangélica deposita no senhor uma confiança. É como se fossem os seus eleitores, às vezes, parece. Como é que é essa relação com esse público? Como é que esse público também exige do senhor certos comportamentos e como isso o legitima? E eu pergunto isso porque eu lembro de um evento, ministro, em que, ao final dele, todos os garçons, por exemplo, queriam tirar foto com o senhor. E eu perguntei para cada um deles se eles eram evangélicos. E todos eles disseram que sim. Então, por isso que eu digo legitimidade. Essas pessoas parecem que acompanham o senhor. Qual é a resposta que o senhor tem que dar para essas pessoas? Recondo, eu falar aqui o ser humano, André, não só o magistrado, mas o ser humano mesmo, como um todo. Eu presto contas a Deus das minhas condutas. Então, a fé, a religião, ela traz para mim uma compreensão de que a integridade é um valor, ser honesto é um valor, a humildade é um valor importante. A questão de você respeitar as pessoas, amar as pessoas, amar até mesmo os inimigos. É um desafio, mas é um mandamento. E eu tenho isso como um princípio, ou princípios de vida que se fazem presentes. Então, eu tenho uma relação minha com Deus, de intimidade, apesar das minhas imperfeições, e de busca verdadeira e genuína de Deus, ao mesmo tempo, no plano humano, das relações humanas, e de modo mais específico em relação aos meus irmãos evangélicos, eu sei da responsabilidade que eu tenho. Hoje,
talvez eu seja, dentre os evangélicos, a pessoa no Brasil que ocupa o cargo de maior relevância nacional. E não se pode negar um preconceito em relação aos evangélicos. Um preconceito de que é um povo não tão racional, um povo muito emotivo, um povo que talvez não seja o povo adequado para um contexto tão moderno de sociedade. E, diante de tudo isso, uma expectativa dessa comunidade evangélica. E, de outro lado, um grau de preconceito em relação a essa comunidade, eu tenho a responsabilidade de ser exemplo. Porque a minha conduta, boa ou ruim, impacta nessa comunidade. Na forma como as pessoas veem essa comunidade. Paulo tem um texto que diz nas suas cartas: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não estou me comparando a Paulo, mas à luz dessa reflexão de Paulo o que ele está querendo dizer? As pessoas, ao me verem, veem a Cristo. E se não me veem como Cristo, eu estou impactando na imagem de Cristo. Então, de certa forma, eu queira ou não, eu tenho a responsabilidade de representar toda uma comunidade no comportamento, na forma de falar, nos meus atos do dia a dia e nos meus atos públicos também. A pergunta, ministro, também que decorre disso em alguns casos no Supremo, o senhor vai se deparar com valores que são muito importantes, religiosos. O caso mais emblemático, sem dúvida nenhuma, é a descriminalização do aborto, que o senhor ainda vai ter que julgar. Mas e aí, como é que isso se mistura? Porque as pessoas podem olhar quem defende, por exemplo, a descriminalização do aborto e dizer: o voto do ministro André a gente não vai ter. Como é que isso se mistura? Eu vou usar um outro exemplo aqui. Vamos falar das drogas. Perfeito. Descriminalização das drogas. Eu votei, me sinto mais confortável para falar, porque já votei. Foi julgado, sem dúvida. Então, eu votei pela não descriminalização. Logicamente, se você me perguntar, você é a favor ou não de liberar as drogas? Eu sou contra a liberação das drogas. Eu, André Mendonça. Mas então seu julgamento coincidiu com aquilo que você acredita no tribunal. Coincidiu. Porém, se houvesse uma lei liberando, mesmo eu sendo pessoalmente contra, eu respeitaria a vontade do legislativo. Eu volto a dizer, é o princípio da legalidade. A base é a legalidade. Logicamente, isso não invalida a possibilidade de eu considerar uma lei inconstitucional, seja por aspectos formais ou até mesmo materiais. Mas a base, o eixo central, é o fortalecimento do princípio da legalidade. Ministro, o senhor mudou de opinião sobre alguma coisa importante nos últimos anos? Algo que o senhor lembre que tenha mudado? Puxa, não lembro, Dani. Nada específico. Você tem alguma coisa? Não lembro. Queria sair do senhor. Assim, eu acho que eu sou conservador nesse ponto também. Talvez tenha uma coisa, ministro, que o senhor possa ter mudado, na verdade, de visão. O senhor via Supremo de fora, o senhor vê hoje o Supremo por dentro. O senhor tinha um diálogo como advogado na relação com os ministros de uma maneira. Hoje são seus colegas. Debatem com o senhor de outro jeito. Que imagem que o senhor tem hoje de Supremo que era diferente naquela época? Certamente essa é diferente. A imagem é que não é fácil ser juiz. Uma tarefa difícil, uma responsabilidade muito grande, ainda mais de um tribunal supremo de um país. Mas eu acho que o meu papel ali no tribunal é ser um agente de colaboração para o tribunal. Acho que acima de tudo. E tentar construir uma imagem cada vez melhor para o tribunal. Tem uma diferença de opiniões, Denis, se me permite, que é alguns ministros ainda enxergam o Supremo sob ameaça.
ameaça de grupos radicais, ameaças de reforma de fora para dentro. O senhor ainda vê também esse clima? O senhor compartilha dessa visão de que o Supremo ainda está hoje sob ameaça? Não, sobre ameaça não. O que há, de fato, é uma avaliação da sociedade de que precisa haver mudanças no tribunal. Então, acho que é perfeitamente natural, por exemplo, que o Congresso Nacional, em determinado momento, queira fazer reformas no Poder Judiciário e no Supremo de modo específico. Eu mesmo defendo alguns pontos que, para mim, seriam mais adequados para um Tribunal Constitucional. Por exemplo? Primeiro, retirar a competência originária de ações penais. Não tem precedentes em grandes países de um Tribunal Constitucional que, ao mesmo tempo, é a instância originária de investigação e persecução de ilícito, e julgamento de ilícito penal. Acho que cabe ao Tribunal Constitucional, em habeas corpus, em recursos extraordinários ou em ações de outra natureza, fazer uma avaliação das questões criminais. Se o contraditório foi respeitado, a legítima, a ampla defesa foi respeitada, as provas, meios de provas, perfeitamente legítimo. Até fazer uma revisão da decisão de uma instância inferior em matéria criminal, mas não se a instância que processa. Entendo que grande parte da crise entre os poderes passa por essa questão. Se nós não tivéssemos no tribunal a competência originária para investigar e processar crime, certamente nós não teríamos tanta crise ou desgaste entre os poderes. O segundo ponto, que para mim é importante, Recondo, é uma revisitação do rol de legitimados nas ações constitucionais. Então, por exemplo, associações hoje, há uma profusão de associações, qualquer associação hoje praticamente que consegue se organizar minimamente tem legitimidade ativa para estar no tribunal. As questões de partidos políticos com apenas um representante, veja, para questionar uma lei do próprio Congresso Nacional, um único representante pode ir diretamente ao tribunal. Então, é uma melhor equalização, talvez um número mínimo de representantes, não de um partido, mas talvez de uma composição partidária, para que se possa levar ao tribunal uma determinada questão em termos de ação originária no Supremo. Agora, o senhor falou das questões criminais. Eu não sei qual seria a solução. Jogar isso para o Superior Tribunal de Justiça? Minha opinião seria. Pois é, mas imagine o senhor lidar com uma situação que o senhor tem agora. O senhor está vendo o desafio que é levar essas investigações adiante. O senhor acha que um tribunal que não fosse o Supremo teria força? Até para investigar, por exemplo, um eventual ministro do Supremo Tribunal Federal? Ou um presidente do Senado, ou um presidente da Câmara, ou um parlamentar? Sem dúvida que teria. Ele é magistrado vitalício. No STJ, por exemplo, uma instância em termos de legalidade, a instância máxima de controle de legalidade. Não vejo um ministro do STJ menos capaz ou com menos autoridade para levar uma investigação de grande envergadura adiante. Ministro, caminhando para o fim já do nosso podcast e querendo fazer o senhor lembrar aí de partes desse seu caminho, qual foi o conselho mais útil que o senhor acha que já recebeu? Me veio aqui um conselho do meu pai. Eu tinha ali uns 16 anos, morava em Bauru ainda, e numa conversa ali na beira da cozinha, meu pai disse: André, meu filho, o mundo é carente de homens que tomam decisões. Não tenha medo de tomar decisões. Se você estiver errado, peça desculpa, reveja o seu ato, mas tome as decisões. Ministro, muito obrigada por sua presença no ITERcast. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória, do seu caminho conosco. Felipe Recondo,
É uma honra, um prazer. Você abrilhantou demais essa nossa entrevista. Obrigado, Dani. Muito Obrigado, obrigada. Luiz. Obrigado. E até o próximo episódio do ITERcast. Obrigado, Dani. Obrigado, Recondo. Privilégio para mim. E agradeço também ao Instituto ITER por possibilitar essa conversa aqui tão construtiva com dois grandes profissionais. Obrigado. Obrigada.